Para quem não me conhece, gente, eu sou a Débora Bonen, eu sou nutricionista especialista em nutrição clínica, sou mestre em educação em diabetes, trabalho também com bomba de insulina para os dois laboratórios que produzem bomba aqui no Brasil, né? Medtronic e a Roche. Sou nutricionista do ambulatório de diabetes da Santa Casa. Então, tenho aí uma experiência com a parte de diabetes há 15 anos profissional, depois que eu formei. E também tenho diabetes tipo 1 há 25 anos. Além de ter um filho pequenininho também, 4 aninhos. Ele tem 3 anos de diabetes desde 1 ano de idade. Então, aqui eu brinco que a gente vive diabetes 24 horas por dia. Profissional, pessoal, ainda mãe pâncreas, né? E claro que a gente aceitando bem tudo isso, a gente leva numa boa, a gente tem nossos desafios diários, mas a gente consegue viver bem, né? Então vamos ver se a Priscila entra aqui. Então, Priscila, se você já quiser se apresentar, a Priscila, ela trabalha com a gente, né, no Diabetes Saúde. Tem também formação em contagem de carboidrato. Então, a gente vai fazer um tete-a-tete aqui, né, Priscila, sobre contagem de carboidrato. Mas a formação principal dela, ela tem aí uma formação bem bacana, que ela fez uma live há pouco tempo aí com a doutora Janice sobre o problema renal, né? Uhum. Então, eu queria que você se apresentasse. Fique à vontade. Meu nome é Priscila, eu sou nutricionista. Há 12 anos eu trabalho com nutrição renal, né? Eu trabalho no centro de diálise. Recentemente eu acabei de fazer o curso, né, de contagem de carboidratos aí com a Débora, com a doutora Janice. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da nutrição com a Débora, né, que tem tanta bagagem, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a sua parceria aí na live, viu? Interessante a gente pensar, né, Priscila? O que é a contagem de carboidrato? Porque muita gente tem o diagnóstico de diabetes e escuta isso já assim, sai do hospital com aquela receitinha normal do nutricionista do hospital e nem sempre sabe ainda o que é contagem de carboidrato e o pessoal já começa. O que é? Você está fazendo contagem? Aí a pessoa fica, né, com aquela dúvida na cabeça. O que é a contagem de carboidrato, Priscila? Então, a contagem de carboidrato, ela é uma terapia, né, nutricional, onde a pessoa com diabetes ela é treinada a contabilizar a quantidade de carboidratos ingeridos nas refeições, né? E com isso ela vai ajustar a dose de insulina de acordo com a quantidade de carboidrato ingerida, né? Eu falo, Débora, que é uma coisa bem legal da gente pensar, assim, que é bem fisiológico, quando a gente pensa numa pessoa que não tem, né, que não tem diabetes, né? Então, assim, se a gente come mais, Sim, a gente precisa de mais insulina. Se a gente come menos, a gente precisa de menos, né? Então, é uma terapia assim, que é bem fisiológica. E se a gente pensar também, né, que a gente vai estar discutindo na questão da flexibilidade alimentar, né? Ela também tem esse outro lado positivo aí, né? Isso, o objetivo principal é esse, né? A gente ter um pouco de flexibilidade alimentar, você poder comer de tudo, mas desde que você, né, faça as contas de tudo que você come, faça o ajuste do tratamento para isso, né? Mas é claro que a gente tem que ter responsabilidades, né, Priscila? A gente tem muita gente que vê a contagem de carboidrato simplesmente como uma terapia para comer doce. É isso? O que você pode falar para nós? É isso que a gente tem que fazer, o pessoal pensar assim? Do doce? Não, eu falo que é uma flexibilidade, não uma liberdade, né? Que a gente dá, uma liberdade total, né? É uma liberdade total, porque tem essa questão, assim, a contagem, tem a flexibilidade, mas a gente tem que pensar também nas calorias, né? Na questão, né, no valor calórico da dieta, então não adianta, às vezes, se entupir de doce, né? Acaba ganhando peso, né? Escolhas saudáveis, né? Uma dislipidemia, né? Então, assim, pode comer o doce, né? A gente vai estar discutindo um pouquinho mais? Pode, mas tem que ter uma responsabilidade aí, né? Tem que ter responsabilidade. É o que eu falo muitas vezes, a pessoa que tem diabetes, ela precisa de ter o tratamento meio que programado, né? Não dá para você já procurar a contagem como se fosse a liberdade para continuar fazendo o que você estava fazendo, que não é legal, né? Exatamente. Você pode até manter
a sua alimentação, se ela estava já com uma rotina legal, a pessoa já come uma alimentação mais saudável, ela come cereais integrais, come frutas, legumes, ela come nos horários mais adequados, inclui todos os grupos alimentares, não inclui muita fritura, muito açúcar, mas come açúcar eventualmente nas festas, já está assim fazendo um controle alimentar, já tem uma base alimentar saudável, aí sim você busca a contagem de carboidrato, porque você está pronto para entender que realmente aquela terapia é para você realmente ajustar suas doses de insulina, porque a gente sabe que quem tem principalmente diabetes tipo 1, a prioridade é conjugar insulina à quantidade de carboidrato que come. Na verdade, não só o carboidrato, mas a quantidade de alimentos, né? E a gente tem que pensar hoje em dia em todos os macronutrientes, mas principalmente no carboidrato, né? Que é o nutriente que mais afeta. Pode falar. Exatamente. E pensando, né, nesse conceito aí da contagem de carboidrato, né? Nessa flexibilidade alimentar, né? E como você está tanto tempo trabalhando, né, com essa terapia, você poderia falar para a gente aí como que surgiu, se é uma terapia recente, né? Porque para muitas pessoas é muito novo ainda, né? Até mesmo para profissionais de saúde, né? Sim, é engraçado. Contar pra gente um pouquinho da história, né? De como que surgiu. A evolução, né? A gente tem uma evolução aí da terapia nutricional em diabetes. Quem trabalha com diabetes, aí quem é nutricionista, endocrinologista, sabe que até mais ou menos 15 anos atrás, a gente tinha aquela coisa de realmente uma dieta mais fixa, né? Então a gente tinha aquela coisa de trocar o arroz pela batata, pelo macarrão, que hoje a gente ainda usa bastante isso, que a gente pode até falar que é um método de substituição de carboidrato, mas simplesmente a gente fazia trocas nos grupos alimentares, nas dietas, né? E tinha doses fixas de insulina. Mas é engraçado, Priscila, que antes mesmo de ter o tratamento de contagem de carboidrato, quando eu era adolescente, tive o diagnóstico de diabetes com 13 anos, lá próximo dos meus 16, 17 anos, para mim já era muito óbvio. Eu acho que para todas as pessoas com diabetes já é óbvio que se eu comer mais, eu tenho que tomar mais insulina, se eu comer menos, eu vou ter que tomar menos. Só que era muito empírico, né? Antigamente era assim, come mais. Então, se eu tomaria 2 unidades, eu tomar 3. Então, ficava uma coisa meio jogada, sem ter realmente uma relação insulina-carboidrato, que é o que foi colocado depois de alguns estudos, né? Principalmente os estudos tem um estudo muito importante em diabetes tipo 1, que é o que ele chama de um grupo, que é DCCT. Esse grupo fez um estudo que foi publicado em 1993 que mostrou que o mais importante é a quantidade de carboidrato e não necessariamente a fonte do carboidrato, que a gente não precisa de proibir, cortar nenhum tipo de carboidrato, desde que você contabilize ele e faça o ajuste de dose de insulina, você cubra ele com a insulina. É claro que isso não quer dizer que se eu conto carboidrato e tomo insulina, quer dizer que eu posso comer qualquer bobagem todos os dias, que eu tenho que enfiar a cara só em farinha refinada, em açúcar, né, em alimentos com alto índice glicêmico. Hoje, os estudos já demonstraram para a gente que o mais importante é, sim, a contabilização do carboidrato na refeição, mas também é importante que a gente escolha bem, né, que a gente tenha escolhas saudáveis. Então, assim, eu posso comer um doce? Posso, mas eu não devo comer doce todos os dias, toda refeição. Né? Até, na verdade, todos os dias, se a pessoa quiser utilizar, se ela tiver com um peso saudável e dentro de escolhas alimentares saudáveis no restante do dia, ela poderia até comer doce todo dia. Porque 10%, até 10% das calorias da dieta pode vir da sacarose, né? Dentro da terapia nutricional. Então, o açúcar não é o vilão mais que a gente achava antigamente. A contagem de carboidrato, ela coloca ele como uma fonte que também pode ser utilizada. Né? Então, é bem interessante. E hoje a questão da recomendação, né, é mais evitar o açúcar líquido, né? Por exemplo, um cafezinho com açúcar, né? Isso, exatamente. O líquido com açúcar a gente não deve recomendar mesmo, né? Na verdade, não. Então, assim, nas diretrizes fala que não é proibido o açúcar, porém, o líquido com açúcar não é recomendado. Então, a gente tem que usar mesmo. Se for tomar um suco, refrigerante, chá, café, qualquer líquido tem que ser realmente ou com adoçante ou da forma pura, né? Ou se for tomar um cafezinho puro, né? Pode tomar, até melhor.
mas se for querer adoçar, tem que ser com os adoçantes mesmo. E em relação, é muito interessante que a gente só pensa em diabetes tipo 1, né? Eu mesmo estou falando de diabetes tipo 1 aqui. Mas a contagem de carboidrato ela é muito mais ampla, né, Priscila? Quais são as indicações da contagem de carboidrato? É só tipo 1? Pois é, essa é uma pergunta até interessante, que muitas pessoas acham que só quem usa insulina rápida que podem fazer a contagem de carboidratos, né, Débora? Exatamente. Então, e não é, né? A contagem de carboidratos é para todo mundo, né? Que tem o diabetes, seja o diabetes tipo 1, tipo 2, né? Um diabetes gestacional, uma criança, né? Com um diagnóstico. E nem precisa necessariamente, né, estar em uso de insulinoterapia, né? Então, por exemplo, no diabetes tipo 2, a gente pode também trabalhar com a contagem de carboidratos. O que vai diferenciar é o método, né? O método, né, escolhido ali, né? Então, hoje a gente tem dois métodos, né? A gente tem os métodos, né, por gramas e o método de substituição. Então, por exemplo, no caso de um diabetes tipo 2, né, que não está fazendo uso ainda de insulina, a gente pode optar pelo método de substituição, né? E eu falo, né, Débora, que a gente até trabalha tanto com isso, às vezes o paciente nem sabe que o que ele está fazendo é uma contagem, né? E quando a gente pede para o paciente, lá orienta as porções do grupo do carboidrato. Então, por exemplo, tem lá o arroz, o macarrão, o angu, né? A gente dá as opções, acaba que é um tipo de contagem também, né? É um tipo de contagem. Na hora que a gente pensa que a gente já está ali escolhendo alimentos, fontes de carboidratos e controlando aquela porção na alimentação, isso também é contagem de carboidratos, só que nem sempre a gente conta os gramas, né, certinho. A gente conta em colheres, né? Isso é contagem. Você quer completar alguma coisa? Eu acabei falando em cima de você. Não, pode falar. E aí, né, como eu falei, então tem dois métodos, né? O método por gramas e o método por substituição, né? Aí você poderia falar um pouquinho de cada um, né? Qual que é a diferença pra gente? Isso. Então, como a Priscila falou, qualquer pessoa que tenha diabetes pode fazer contagem de carboidrato. O que vocês podem pedir ao nutricionista quando for buscar um profissional para poder entender melhor de contagem de carboidrato e sair um pouco daquela coisa empírica que é só arroz substitui batata e substitui farofa e fubá e, por exemplo, amido, né, o angu. Tudo isso, um pãozinho substitui 5, 6 creme crack, né, que a gente tem aquela dietinha muito, né, inflexível, né? Aquela dieta que tem poucos alimentos. Eu falo que até para uma pessoa com diabetes tipo 2, parece que viveu sem açúcar completamente, né? Fica sem o sabor à vida quando a pessoa gosta desses alimentos. Porque tem gente que não liga, né? Mas para quem liga, realmente é igual se você proibir, muitas vezes a pessoa vai comer de qualquer forma, só que não vai ajustar a dose. Então a gente sabe hoje que o caminho não é da proibição, né? É do controle, do ajuste de quantidade de acordo com a sua necessidade nutricional e sempre ajustando o tratamento. Então, existe o método de substituição, que pode ser feito por qualquer paciente com diabetes, independente do tratamento. Então, não precisa usar insulina, pode usar só insulina lenta e não usar insulina rápida. Pode ser só aquele que está com dieta e exercício, ou só com remédio. E como é que a gente faz? Nós temos uma lista de equivalentes, né? Igual a lista de substituições comum, tem uma lista de equivalentes que vão colocar os alimentos agrupados com uma média de 15 gramas de carboidrato. Por exemplo, meio pãozinho francês equivale a meio pão doce. É a mesma quantidade de carboidrato. Só de poder flexibilizar, né? Que eu posso comer ou pão doce ou pão francês, ou uma fatia de pão integral, aí na verdade cai naquela ideia. Tá, mas o que é melhor? Qual que é a diferença que isso faz? Tem 15 gramas de carboidrato qualquer uma dessas três fontes. A diferença que faz é a elevação da glicose, que pode ser mais rápida se você utilizar um alimento que tem mais farinha refinada ou mais açúcar. E o alimento que é mais cereal integral, que tem um alimento mais rico em fibra, a gente tem uma elevação da glicose mais lenta. Mas o aumento da glicose, ele acaba sendo muito similar se a gente pensar na glicose 2 horas depois. Então, assim, escolhas saudáveis são boas, mas o mais importante é a quantidade mesmo em gramas de carboidrato. Então, se uma pessoa comer um pãozinho francês, uma fatia de bolo com açúcar, uma broa de fubá, por exemplo, uma fatia tem o mesmo tanto de carboidrato.
Se a gente colocar uma colher de açúcar no lugar de uma fruta, é o mesmo tanto de carboidrato, são 15 gramas. Então, é isso que é substituição e equivalência em carboidrato. Uma pessoa ter a liberdade de sair, por exemplo, daquela coisa de todo dia ter que comer uma fruta, e hoje eu posso trocar por um iogurte. Ah, mas esse iogurte tem açúcar, é um grego que está escrito aqui 15 gramas de carboidrato. Mas quanto que tem a fruta? Também tem 15 gramas. Ou seja, a pessoa pode ter uma gama de alimentos muito maior, uma variedade muito maior, e para de ficar presa, né? A questão não é realmente, o controle do diabetes, ele não está pautado hoje nas restrições exageradas, e sim no ajuste da alimentação e do tratamento, né? Então, esse é o método de substituição. E o método gramas é o que todo mundo sabe de contagem de carboidrato, né? Que é aquela coisa de, como você falou, mais fisiológica, quando a gente imita o pâncreas de quem não tem diabetes. Quando eu como mais, eu tomo mais insulina. Quando eu como menos, eu tomo menos insulina. O pâncreas de quem não tem diabetes faz isso. Está chegando um tantão de glicose, ele vai lá e secreta tanto de insulina de acordo com essa quantidade. Então, eu falo que o nosso pâncreas de quem tem diabetes é aqui, né? A gente tem que pensar e fazer o trabalho, né, aplicando insulina, né? Então, realmente tem que fazer uma boa contagem de carboidrato. E para fazer o método gramas, a pessoa com diabetes requer essa relação, essa prescrição médica da insulina para o carboidrato. Quanto que uma unidade de insulina cobriria em carboidratos, né? Então, isso é muito importante. Né, Beto, falar mesmo da relação, né, insulina-carboidrato. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico, aí escutou, né, alguém falando, eu faço contagem de carboidrato, né, é bom, não sei o quê, posso comer, né, ter mais flexibilidade na alimentação. Aí, às vezes, vai no livro, vai hoje na internet, né, no mundo digital, aí consulta, né, e vê lá a regra geral, né? E a gente sabe que não funciona, né? Também, porque Exatamente. O nome já fala, né? É geral, não é individualizado, né? Então, o paciente, para começar, né, ele precisa ter uma prescrição médica, né? Da relação insulina, né? Carboidrato. Insulina, carboidrato. Né? Que é quanto que uma insulina vai cobrir, né? Uma unidade vai cobrir, né? De carboidrato naquela refeição, né? Precisa desse ajuste, né? Que é bem individualizado para ter um sucesso aí no tratamento, né? Não adianta pegar o manualzinho, ler o manualzinho e falar, olha, a regra geral para adulto é 1:15 de carboidrato. Regra geral para criança é 1:30. É muito individualizado, né? Cada um tem uma necessidade. Inclusive, tem crianças que começam o diagnóstico com lua de mel do diabetes, tem criança que já começa bombando, aquela glicose subindo fácil, qualquer pouquinho. Eu até vi uma aqui perguntando sobre o leite. Qualquer pouquinho de carboidrato já sobe muito a glicose, então depende muito do tratamento, depende muito da fase e do tipo de produção de insulina que aquela pessoa ainda tem. Às vezes ela ainda tem um pouco de células que produzem insulina no início, então precisa de menos insulina, outros precisam de mais. Até como eu já falei dessa questão do leite, é bom até que já vou responder aqui, porque para a gente não voltar na mesma questão depois. A pessoa tinha falado aqui que o leite sobe muito a glicose. Leite como conta, porque é uma bomba na minha filha. Então, assim, é muito engraçado. É Maria Cecília que falou isso. É muito interessante, porque eu, por exemplo, pessoa com diabetes, há 25 anos com diabetes, nunca tive problema com leite, até ter um filho com diabetes. Então, é muito engraçado. Que hoje eu brinco que a gente acha que sabe de tudo, mas cada diabetes, a gente fala que o diabetes é individual, ele é seu. Ou então da criança, ele é diferente. Por isso que a gente tem que comparar com a internet, comparar o que... receita de bolo, né? O que é bom para você vai ser bom para o outro também. Né? Então é muito a criança, né? Exato. A criança tem muito essa coisa de pouco de insulina já baixa muito, um pouco de carboidrato já sobe muito, principalmente a criança pequena. Meu filho, por exemplo, teve o diagnóstico com 1 ano, né? Então, realmente, 200 ml, que é comum a gente dar de leite para as crianças, já sobe muito, dependendo da dose de basal que ele tem. E como a basal tem que estar ajustada para não ter hipo, às vezes, para não tomar uma insulina para cobrir esse leite, realmente dá trabalho, fica muito alto, ou você vai ter que ajustar a quantidade de leite, ou de usar um leite que tem menos carboidrato. Às vezes a gente vai lançando mão aí de alguns vegetais, alguns leites vegetais para poder ajustar.
Então, a gente vai criando alternativas, né? Que tem um pouco aí das estratégias low carb no meio da vida que ajudam, se você não quiser cobrir com insulina esse leite. Então, aí depende muito da sua situação, né? Eu acho que é Cecília, né? Já passei aqui. Maria Cecília. Que aí, realmente, assim, se for antes de dormir, ou teria que diminuir o leite, ou dar uma mesclada com outro leite que tenha menos carboidrato. Aqui eu gosto muito de usar, às vezes, o leite de soja zero, para poder dar uma mesclada com esse efeito do leite à noite, se a sua criança for muito pequena. Ou então, simplesmente, se você usa bomba, não sei se a criança usa insulina, usa bomba. Se usar bomba, às vezes tem algumas crianças pequenas que precisam de fazer bolos quadrado para o leite. Olha que interessante, Priscila. Porque realmente, como tem uma gordura ali do leite também, se não for leite desnatado, principalmente, ele tem um efeito prolongado, ele não tem um efeito tão rápido e depois vai subindo. Então, muitas crianças vão ajustando junto com os endocrinologistas, junto com o nutricionista especialista em diabetes, um bolos duplo ou então um bolos quadrado. Às vezes tem um pouquinho no início e aí depois faz um quadrado que é um prolongado para cobrir um pouco desse leite que continua subindo mais tarde. Então, é cheio de peculiaridades. Tem que ir ajustando ao tratamento, mas a contagem é a conta normal, né? Se for 200 ml, são 10 gramas de carboidrato, mas aí a gente vai tendo que ver caso a caso para verificar realmente se tem necessidade de fazer um bolos diferenciado, que é uma insulina diferenciada em relação a esse leite. Tá bom? Bom, Débora, tem uma perguntinha aqui que é até interessante. Colocou-se ultimamente, não confio mais nos rótulos da indústria. Já vi muita diferença em relação ao manual. Uma coisa que eu gosto também de orientar, porque às vezes o rótulo, ele não, dependendo do alimento, às vezes ele vem cru, né? A quantidade que está lá do alimento é uma quantidade que ela foi pesada, né? O alimento cru. E o manual é o alimento cozido, né? Então, alimento cozido. Agora, de qualquer forma, sim, alguns alimentos, principalmente arroz, macarrão, feijão, olhar o rótulo nutricional não é fidedigno. A gente tem que olhar realmente nas tabelas, porque aquele peso ali é do alimento cru. E quando a gente cozinha, né, ele pode crescer 2, 3 vezes. Então, realmente, o peso que você for colocar, ou você vai ter que pesar o alimento cru e fazer a comida só para você ou só para sua criança que tem diabetes, e aí já fez o cálculo lá pelo rótulo, aí tudo bem. Mas se você pesar o alimento cozido, aí não pode referenciar com a tabela do alimento cru. Aí você tem que olhar naqueles manuais, nos aplicativos que já estão realmente o alimento cozido. Né? Agora, a maioria dos rótulos, eles estão mais fidedignos que as tabelas, né? Se a gente pensar bem, os rótulos, eles vão sendo atualizados com base na atualização dos produtos. As tabelas, muitas vezes, foram feitas há alguns anos atrás, né? Então, a gente tem que realmente, dependendo da referência que você está olhando, né? Se for uma empresa grande, uma empresa de boa procedência, é melhor a gente olhar os rótulos. A gente sempre pede para ver mais o rótulo do que propriamente as tabelas que têm muita variação. Aplicativos tem muita variação, gente, porque alguns aplicativos também são referenciados com tabelas do exterior, que às vezes não são daqui. Então, por exemplo, tem vários muito bons. Por exemplo, Fat Secret é um dos mais usados. Ele é ótimo, porque é muito completo. Dá para colocar gramas, dá para colocar porção, tem proteína, tem gordura, tem tudo. Então, quem faz contagem usa, adora. Mas tem que ter uma análise crítica, porque tem alimentos ali que não são alimentos regionais do Brasil e que superestimam ou subestimam muito a quantidade de carboidrato. Então, tem que ter essa análise crítica e comparar, principalmente no início. É até interessante usar o manual no início, né, Débora? Para conseguir ter essa percepção aí de diferença, né? Porque hoje, exatamente, né, está tão digital que as pessoas acabam preferindo usar o aplicativo do que usar o manual, né? Mas é interessante, né? Isso. Ter esse olhar mesmo, ver a diferença de um para o outro, né? Isso. E o mais importante para fazer contagem, além dessa análise crítica, olhar o manual no início, anotar, fazer registro, né? A pessoa tem que se dedicar. Esse treinamento inicial é o mais importante, né, Priscila? Porque se a gente pensar bem, contar carboidrato é algo, para a maioria das pessoas, banal. Para quem sabe matemática, regra de 3... não, é só somar e dividir pela relação insulina-carboidrato. Porque para quem não sabe ainda, quem não faz contagem, a gente soma todos os gramas de carboidrato, né, da refeição. Então, vamos supor, se eu comi um pãozinho, tem 28. Tomei um copo de 240 ml de leite, 12 gramas.
Beleza, comi isso. 12 mais 28 deu 40 gramas. Se o meu médico falar que eu preciso de usar uma unidade de insulina para cobrir 10 gramas de carboidrato, eu vou pegar esses 40 que eu comi, dividir por 10 e vou achar que eu tenho que tomar 4 unidades de insulina. Se eu resolver comer 2 pães, né? Então vai dar mais 28, então vai dar 68 gramas de carboidrato. Então, dividido por 10, então vai dar 6,8. 6,8 está mais próximo de 7, então arredondo para 7 unidades. Então, assim, parece banal, mas para alguns alimentos não é tão fácil assim. A gente tem principalmente, né, fazer aquele treinamento de medidas, né, Priscila? E que é muito comum, assim, na hora do almoço, geralmente o pessoal em self-service cai nas dificuldades, né? Usar algumas medidas que muitas vezes, né? Como que você percebe, geralmente? No self-service que você fala? Isso, a dificuldade que a pessoa tem, por exemplo. Interessante, eu falo assim, uma dica super importante é a pessoa adquirir uma balança, né? Quando ela começa a fazer a contagem. Porque ela vai treinando, né, o olhar para o tamanho daquelas porções, né? Então, eu vejo assim, que eu percebo que o maior erro é isso, né? O tamanho das porções. Que às vezes a pessoa acha, eu acho que isso aqui tem 30 gramas, né? E quando vai ver tem 60, né? Tem o dobro daquela quantidade, né? Que deveria. Isso. Então, assim, eu acho que ter esse treinamento mesmo, né? Pelo menos no início. Inicial. Dá trabalho, né? De ficar pesando tudo, mas você vai tendo um olhar para o tamanho das porções. Então, por exemplo, quando você for almoçar num restaurante, tem uma escumadeira, né? A gente sabe que uma escumadeira tem umas 3 colheres de sopa, né? Sim, isso. Umas 60 gramas, mais ou menos, né? Então, por exemplo, quando você, né, for almoçar fora, você vai saber mais ou menos que uma escumadeira, né, é equivalente a umas 60 gramas de peso, né? De peso, em né? carboidrato, você já pensa em 3 colheres de arroz, né? Porque quando a gente vê as manuais, né? Os manuais estão, a maioria deles, em colher de sopa. Isso aí mesmo que você falou. Chega lá no self-service, a pessoa se depara com colher de servir, escumadeira, pegador, e aí fica aquele empirismo danado, né? Porque, deve ter isso, deve ter aquilo, deve ter tanto. Então, assim, esse treinamento que você está falando é o mais importante. E tem que ser, muitas vezes, em casa no início, né? Você vai lá, tem que pesar quanto que tem a sua colher e a colher de servir. Primeira coisa, você já vai ter que fazer em casa essa conversão. Se você não tiver balança, que você pegue a colher de servir e veja lá quantas colheres de sopa que cabe na sua colher de servir. Normalmente a colher de servir comum, né? Que tem alguns padrões, mas elas podem ser muito variáveis. São 2 colheres de sopa, que equivale a uma colher de servir arroz, que a gente chama também de colher de arroz. Se for escumadeira, como você mesmo falou, seriam mais ou menos 3 colheres. Para ter certeza se a sua escumadeira é maior ou menor, ou precisa de se existe 3 colheres ali dentro, seria realmente pesando, como você falou, então fazendo aquela cobertura de colheres em cima dela, mas com o peso fica muito mais fidedigno, né? Pega uma escumadeira, por exemplo, e pesa. Pega uma colher de sopa e pesa. Você já sabe mais ou menos se vai equivaler a 3, a 4 pelo peso, né? Então a gente vai tendo que ter... Né? Você vai tendo noção de quantidade, então facilita muito quando você for, né, fazer uma refeição fora de casa. Agora, Débora, outra coisa que eu percebo também, assim, que eu vejo que é um erro muito comum e uma dúvida, é a questão das frutas. Então, por exemplo, um mamão. A pessoa precisa de pesar o mamão com a casca ou sem a casca? A melancia. É só aquela... Banana, né? A banana. Banana. Tudo isso, todas as frutas. Muito comum. As pessoas geralmente pegam aquele peso lá e pesam o alimento inteiro, né? Tem que ser o alimento realmente na parte comestível dele. Tirar a casca, tirar a parte de baixo da melancia, do mamão, tirar as sementes, tirar a casca da banana. Então, pegar realmente o peso da parte comestível, porque senão realmente a gente está sempre superestimando o carboidrato, né? Tem que observar muito isso mesmo. Agora, essa questão da precisão é algo muito importante, gente, porque alguns estudos têm demonstrado que
46% das pessoas com diabetes tem muitos erros, principalmente em relação aos adolescentes, ainda é menos. Tem mais erros ainda. 46% fazem o cálculo correto. Então, realmente, assim, você vê que a quantidade de erro é enorme. Vamos falar que é fácil contar todos os carboidratos? Tem alimentos que a gente realmente não acha nas tabelas e não vai saber quanto que tem de carboidrato? Não é fácil. Por isso que eu falei aqui desde o início da live, que a gente aprende a cada dia a fazer uma melhor precisão. Tem gente, essa coisa do self-service que a gente está brincando aqui, tem gente que só pesa. É ótimo você poder trabalhar em casa, fazer a refeição em casa e fazer sempre as contas por peso. Se você leva sua marmita para o trabalho, tá tudo pesadinho já, se você pode fazer isso, perfeito. Você vai ver que sua precisão na contagem, seu controle glicêmico vai ficar muito melhor do que realmente se você ficar comendo na rua sem precisão. Agora, a pessoa que faz isso em casa só pesando também tem que aprender a fazer esse pensamento da conversão, porque vai ter momentos que você não vai ter como levar a balança, né? Então vai ter um momento que você vai ter como estimar, você vai precisar de estimar algumas coisas. Então esse treino visual, né, o treino do olho, por exemplo, você falou do mamão aí. Eu preciso pesar meu mamão todo dia, se eu tenho mais ou menos uma fatia média que eu calculo, todos os dias eu pego mais ou menos o mesmo tamanho. Claro que pode variar, gente, mas não se apeguem a essas vírgulas, essas pequenas minúcias. Se passou de 160 gramas para 150, isso não é tão preciso. Agora, se você realmente nunca pesou, não teve esse treino do olho, vai ser realmente algo que vai dar trabalho. Realmente um treino inicial. Você pesa, por exemplo, seu mamão uma vez. Beleza, não, meu mamão não é igual da tabela. Lá na tabela tá falando que um mamão de 160 gramas tem 16 de carboidrato. O meu tem 120. Pronto, você faz uma regra de 3, o meu tem 12. Então, todo dia pega mais ou menos uma fatia daquele tamanho parecido e pode calcular 12. Então, assim, não precisa ficar louca da balança, tá, gente? Ou louco da balança para os homens aí também. Porque geralmente muita paciente que eu pego fala assim, Débora, pelo amor de Deus, eu não vou viver pesando tudo. Eu não quero fazer esse negócio de contagem de carboidrato, isso é muito chato, é muito trabalhoso. Mas parece trabalhoso. Mas quem é que come diferente todos os dias, gente? A maioria dos alimentos... Eu não teria problema para fazer. A gente acostuma. Meu café da manhã, meu almoço e minha janta é a mesma coisa. Exato, então não tem dificuldade. Se você pegar um registro alimentar da semana e calcular tudo fazendo peso, gente, com certeza 80% dos alimentos que a gente come já estão ali. Você não vai precisar de ficar olhando tabela toda hora. E quando a gente sai mesmo, que vai olhar, hoje em dia tem aplicativo e todo mundo está com o celular na mão, né? Então fica fácil da gente ver essas variações, essas mudanças. Né? Então realmente tem... Pode falar. Apareceu uma que é a louca da balança. Outra coisa, né? Então, é importante, né? Pelo menos no início, né? Pesar para ter uma noção mesmo das quantidades, né? E outra pergunta que eu recebo sempre é a questão de sopa, né? Tem até alguém perguntando aqui da questão dos legumes mesmo, né? Só legumes? No caso da sopa. Você tem que descascar, né? Você tem que pesar os legumes descascados antes, depois, né? Da sopa pronta. Geralmente assim, preparações, né, gente? É sempre mais difícil. Se você não pegar cada ingrediente, calcular a receita toda, pesando cada alimento anteriormente, antes de colocar na panela, e fazer a sopa e depois ter uma ideia de quantas porções que essa sopa vai dar, por exemplo, todos esses ingredientes que eu coloquei, batata, cenoura, abóbora moranga, repolho, carne, vamos supor que eu pus macarrão, coloquei todos os alimentos que eu incluí na sopa. Para fazer da receita, a gente tem que pegar todos os alimentos da receita, calcular o carboidrato de todos esses alimentos da receita e depois dividir pelo tamanho, pela quantidade de porções. Por exemplo, a sopa é meio difícil de você, né, pegar e pesar tudo e depois calcular. Se tiver como fazer isso, pesa completamente o tanto de sopa que deu no final
e aí divide pela quantidade de... Vê quanto de carboidrato, vamos supor, que deu lá 1 litro de sopa, deu 300 de carboidrato. Você pegou lá 200 ml, você vai dividir por 5 essa quantidade, né? Foram 5 porções. Então, isso você pode fazer pesando tudo ou tendo noção, por exemplo, a minha sopa deram 5 pratos rasos ou 5 pratos fundos. Meu filho comeu um prato desses, calcula a parte dele. Então, se foram 5, você vai dividir a receita toda por 5 e vai saber quanto tem de carboidrato nessa porção. Para as receitas que a gente consegue pesar, por exemplo, você fez um bolo low carb, pegou todos os ingredientes desse bolo, calculou, deu, por exemplo, vamos supor que deu 100 gramas de carboidrato o bolo todo. Você também pode ver quantas porções, vamos supor que deram mais ou menos 20 fatias. Você pega o 100, divide por 20, você sabe quantos gramas de carboidrato que vão ter nessa porção. Se você quiser, você pode pesar o bolo todo. E aí você tem o valor em carboidrato e em peso do bolo todo. E depois você vai pesando também as fatias que foram sendo, né, comidas para a gente ter uma noção de carboidrato. Agora, gente, dá trabalho? Dá. Algumas coisas nas tabelas estão aí para facilitar, para quem não quer fazer todo esse trabalho. É claro que se quem fizer esse trabalho todo, vai dar muito mais precisão na dose. Porque tem algumas receitas que não cabem muito nisso aí. Então, por exemplo, você falou da sopa. A sopa, ou eu calculo tudo, ou então, eu usei batata, usei macarrão. Lá no livrinho de contagem de carboidrato, tem uma sopa lá, sopa de macarrão com legumes e carne. Beleza, gente, uma concha tem 12. Use isso aí. Não funcionou, a glicose subiu? Vai acompanhando, né, Débora? Vai ajustando. Vai acompanhando. Também, né? Exatamente. Se você calculou 12 gramas de carboidrato, ou então 16, acho que está 16 exatamente essa com macarrão. 16 gramas de carboidrato por concha. E a glicose do seu filho, ou a sua glicose, ficou alta ou ficou baixa, você vai ajustando o tanto de carboidrato para a sua sopa com base nisso. A não ser que ele não esteja, né, com a relação insulina-carboidrato ajustada. Aí você não pode levar em consideração se o controle dele não ficou bom. Quando você sabe que o controle está ficando bom para aquela refeição, você já pode testar assim também. Né? Que você sabe que funciona 1:15 de carboidrato todo dia nesse horário. Você calculou a sopa lá pela tabela e não funcionou. Aí, beleza, começa a ajustar. É tentativa e erro, né? É assim com vários tipos de tratamentos, né? Então, se não quiser fazer o cálculo todo da receita. Tá bom? Bom, e em relação você falou da uva também, né? Que, na verdade, das frutas, né? Uva, pipoca, as preparações que você falou ali em relação a receitas. Além disso, tem essas dificuldades da pipoca, uva... A pipoca eu falo que é um desafio, né? Se for no caso do cinema, né? É um desafio. E suco natural também. Né? Pesando a pipoca, né? Mas quando a pipoca é feita em casa é mais fácil, né, Débora? Porque a pessoa pode pesar, né, aquela quantidade de pipoca. Aí pesa a pipoca antes, né? De preparar a pipoca. Geralmente então, todas essas preparações é bom a gente ter uma referência da tabela, né? Olha a tabelinha lá primeiro. Por exemplo, você está falando lá que uma xícara tem 8 de carboidrato, você pode até não pesar. Não tem balança. Você vai pegar por xícara. Então, você vai lá e pega 4 xícaras e põe na sua baciazinha em casa para comer. Você não pode comer junto com todo mundo ali, né? Misturado com a bacia para várias pessoas. Aí bagunça mesmo. Mas se você puder pesar... Por exemplo, pode se minha falar. xícara tiver 20 gramas de pipoca e tem 10 de carboidrato, eu vou fazer a regrinha de 3, né? Exatamente. Então, quando você faz pelo peso, você pode fazer a regra de 3 contabilizando o carboidrato. Agora, no cinema, igual você falou, é um desafio, porque tem aqueles baldes de pipoca, e aí, às vezes, você compra para uma, duas, para uma não, né? Porque o balde de pipoca para uma pessoa, pelo amor de Deus. Mas pelo menos para 2, 3 pessoas. E aí você realmente tem que ter esse treino inicial em casa, porque nem sempre você vai saber realmente quanto que você comeu ali. Você pode partir do pressuposto de quanto que você come normalmente em casa e ter essa noção, mas pode também ter uma noção de quanto que esse balde tem de carboidrato. Agora. Então, assim, a questão da pipoca tem
essa questão do cinema. Alguns cinemas têm a quantidade de valor nutricional da pipoca, o peso de, por exemplo, um balde médio, por exemplo, vamos supor, tem tanto de peso e tanto de carboidrato total. Aí se você vai dividir para 3 pessoas e você percebe que aquilo ali está sendo harmônico, né? Todo mundo come na mesma velocidade, porque tem isso também, né? Tem um que come mais, outro come menos, aí você tem que pensar, você é o que come menos, você é o que come mais. Aí realmente tem algumas coisas que vão ser empíricas mesmo, e sem sofrimento, né, gente, com isso. Sem sofrimento, porque é aquele negócio, a gente não tem que acertar 100%, né? Nem o controle glicêmico demanda isso, que a gente tenha que acertar 100%. Né? E Então o é bem controle não é tranquilo. uma linha reta, né, Débora? Tem que ficar Não. sempre... Não precisa ficar reto, né? Como alguns gráficos que a gente vê, que é muito bacana também a gente tentar conseguir o melhor possível, mas a subida e a volta é normal acontecer, principalmente dos alimentos ricos em carboidratos, né? Então, a gente tem que ajustar a insulina para ela não subir e não ficar, né? E também não subir para 200 e tanto. A gente tem que tentar, né, fazer uma curva que seja mais harmônica ali, com o controle da glicemia mais perto do normal. E em relação à uva, né, a gente pode pensar assim, que uva, se a gente pensar bem, né, Priscila? A dificuldade, assim, não existe tantas dificuldades se a gente pensar que 11 uvas na tabelinha de contagem de carboidrato tem mais ou menos, vamos supor, 15 de carboidrato. Então, se 11 tem 15, eu faço regra de 3 e pronto. Mas tem uvas menorzinhas, tem uvas maiorzinhas. Também é importante a gente ter esse treino inicial. Deixa eu ver se minhas 11 uvas têm esse peso que a tabelinha está falando. Né? Aí se eu pegar um cacho de uva, eu tenho que ficar contando as uvinhas. Às vezes você pega o cacho de uva e pesa, né? Mas realmente tem que desprezar o caule, né? Então tem que observar tudo isso. É peso, é treino, né? Treino sempre, não tem jeito, a gente tem que treinar. Aqui apareceu uma pergunta, Débora, a pessoa perguntando se eu peso as frutas e quanto a quantidade do leite e aveia. Mas quantos ml posso tomar? Essa questão de quantidade é muito individualizada, né? Porque a gente precisa da avaliação física, né? Peso, altura, idade, né? Porque a quantidade é dentro de um valor calórico total, né? Então, a quantidade certinha é bem individualizado, né? Dentro de uma avaliação. Sim. Na verdade, isso aí realmente é de acordo com a necessidade nutricional de cada um, mas tem que calcular a receitinha toda aí mesmo, quantidade de aveia, de leite. Tem gente até perguntando aqui se o leite integral ou desnatado, qual que é o menos pior. A questão de carboidrato é a mesma coisa. Praticamente não tem muita diferença em relação ao aumento da glicemia. Como eu falei, em relação a algumas crianças muito pequenas, pode fazer algum efeito maior, principalmente os leites que têm gordura, mas é uma gordura muito necessária também para essas crianças. Então, tem que avaliar cada caso, mas normalmente não tem um menos pior. Leite integral desnatado é mais pela indicação. Se você tiver com excesso de peso, com colesterol alto, o desnatado é melhor. Mas não necessariamente precisa ser só o desnatado. Tem quantidade de carboidrato, é a mesma coisa. Tem uma pergunta bem legal, Débora, também que e as pizzas? Como resolver em relação ao recheio? Essa questão é mais... A questão da proteína, né? Da contagem de proteína, de gordura. Exatamente. É aquele negócio, né? A gente começou a fazer contagem de carboidrato, achou que ia resolver todos os nossos problemas. Né? Só que não, né? Agora a gente já tem nas diretrizes falando que a gente tem que levar em consideração a quantidade de gorduras e proteínas também da alimentação. Então, o excesso de alimentos ricos em proteínas e gorduras, eles elevam a glicose mais tardiamente, não é igual ao carboidrato. Por que a gente conta carboidrato? Porque o carboidrato é o nutriente que mais afeta a glicose. Ele vira glicose entre 15 minutos e 2 horas. O efeito dele é rápido. Né? Então é por isso que também a gente tem as insulinas rápidas ou ultra rápidas para cobrir o carboidrato. Então essas insulinas que a gente tem hoje no mercado, Novorapid, Humalog, e Apidra, Fiasp, elas estão tentando segurar a curva que o carboidrato faz, para a gente poder não precisar de ficar tendo uma restrição exagerada mesmo na alimentação. A tecnologia e as medicações, as insulinas, têm nos favorecido nisso, né? Então, a insulina rápida, ela cobre a curva do carboidrato. Então, na hora que você usa insulina rápida nas refeições, né, de acordo com a quantidade de carboidrato, quando a gente aumenta muito a proteína e gordura,
ela não vai cobrir a proteína e gordura, porque o efeito dela é comum, próximo a primeira hora, ela tem um efeito maior, a primeira, segunda hora, depois ela vai decaindo, né? A insulina ultra rápida ou a insulina rápida, ela vai chegar ali no máximo umas 4 horas de uma ação que você pode considerar, né? Às vezes, a maioria das vezes, até 3 horas, depende muito de cada organismo também. Mas, qual que é o efeito da proteína e gordura? É principalmente a partir de 2 horas. 3, 4 horas depois, 5, depende de quanto de gordura que você comeu, quanto de proteína que você comeu. Isso pode levar até 8 horas de aumento de glicose. É comum a gente comer pizza, contou carboidrato bonitinho, vamos supor, 2 fatias de pizza, 50 gramas de carboidrato. Toma insulina lá bonitinho, fez isso no jantar. Aí mediu a glicose antes de dormir. Tá ótima, né? Mediu a glicose antes de dormir, tá lá, 110. Ah, não, beleza, posso dormir tranquila. Mas você tá sabendo lá que essa gordura tá toda no estômago ainda. Porque quando você vai dormir 2 horas depois da pizza, você ainda tá sentindo que tem coisa no seu estômago. Fala a verdade, gente. Então a gente sabe que ainda vai ter uma digestãozinha. E esse efeito não é só da proteína e da gordura, tá, gente? Porque quando a gente come alimento rico em gordura, o carboidrato também, ele vai ter uma digestão mais lenta e ele vai sendo picado mais devagarinho. E pode ser que ele ainda esteja sendo arrastado junto com a gordura ali no estômago e ainda tem um efeito depois de 2 horas também. Então, ali deu 110, aí às vezes você fica pensando assim, nossa, tem que comer, não vou dormir com 110. Aí a pessoa ainda come. Aí come carboidrato para não ter hipo e acorda com a glicose 350, 280, é aquela beleza, né, gente? É a surpresa maravilhosa da pizza, do churrasco, do salgadinho, daquela comida maravilhosa gourmet que a gente vai nesses restaurantes hoje em dia, né, que tem aquelas carnes bonitas com risoto, aí você faz o cálculo lindo de carboidrato, mas se não calcular proteína e gordura, dá problema mesmo. Agora, como calcular, né? Que o pessoal deve estar aí preocupado como fazer. Então, gente, não tem receita de bolo ainda. Nós temos alguns algoritmos que a gente pode começar a usar. O algoritmo que é um dos mais fáceis, principalmente que é mais seguro, é para quem usa bomba de insulina, que é acrescentar dose. Quando a gente pensa em acrescentar dose de insulina, a primeira coisa, não é olhando live que vocês vão fazer, é conversando com o médico primeiro, ou com o nutricionista especialista em diabetes, junto com o seu médico, porque é prescrição de insulina. Então, assim, normalmente se a gente aumentar 35% da dose que você faria pro carboidrato, você consegue cobrir a proteína e gordura. Mas não é para todo mundo que dá só 35%. Tem gente que tem que aumentar 50%, tem gente que tem que aumentar 70%, tem gente que não tem que aumentar nada. Então, a primeira coisa é laboratório pessoal. Mede glicose e vê se tem esse efeito. Se você percebe que toda vez que come esses alimentos está subindo tardiamente, aí sim, comece a fazer laboratório pessoal. Mede antes, 2 horas depois, 3 horas depois e 5 horas depois. Você fazendo esse perfil glicêmico, para quem não usa sensor, né, gente? Porque quem usa sensor já consegue ver esse efeito 24 horas, né, da glicose. Então, a gente tem que ver o efeito pessoal, tá? Primeira coisa. Então, a gente pode pensar em 35% da dose, mas aí não é para poder aplicar na hora que você comeu a pizza, porque senão ela vai ficar ali naquela ação das primeiras 3 horas. Você tem que aplicar mais tarde. Se fizer uso de bomba, você pode fazer um bolos quadrado, na verdade seria um bolos duplo, né? Primeiro o imediato e o bolos quadrado junto. O duplo são esses dois juntos. O bolos imediato vai sair a quantidade de insulina que é para o carboidrato e o bolos quadrado vai sair a insulina que vai ser o acréscimo para a proteína e gordura, para a cobertura dessa conversão em glicose que vem da proteína e da gordura. Mas ainda tem esse outro teste. Eu vou jogar em 3 horas, em 2 horas, em 4 horas ou 5 horas. Você pode começar a testar em 4 horas. Se a glicose ficou mais alta em algum momento dentro dessas 4 horas, você pode pensar em 3 horas. Então, para ser mais seguro, joga sempre um bolos quadrado mais prolongado para poder essa dose extra. Vamos supor, joguei 2 unidades extra para poder ela ser picada devagarinho em 4 horas e não em um período curto. Aí vai ser mais seguro para não ter hipoglicemia, porque acréscimo de dose tem risco de hipo, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Né?
para quem não usa bomba, aí a gente tem que ver o momento que vai fazer essa segunda aplicação. Aí seriam 2 aplicações para a pizza. Então, uma imediata para o carboidrato, e aí você mediu 2 horas depois, estava ok? Beleza. Mediu 3 horas depois, estava mais alto do que de 2 horas? Aí você já vai ter um alerta. Você já sabe que de 2 a 3 horas, mesmo sem comer nada, porque não pode comer nesse período de laboratório, né, gente? De observação da glicose. Então, de 2 a 3 horas subiu, você já sabe que entre 2 e 3 horas já está tendo conversão de glicose. Aí observa se a de 3 para 5 horas subiu muito também. Aí você pode pensar em aplicar 3 horas depois, ou 2 horas e meia, 2 horas, né? Acho que 2 horas e meia e 3 horas é um período legal. Os estudos científicos falam em torno de 1 hora depois, mas para muitas pessoas pode ser precoce, né? Então, realmente, a gente tem que fazer laboratório pessoal, tá, pessoal? Teste, né? O mais importante. Tá bom? Débora, acho que a gente já respondeu, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Balança é primordial, aí tá a Lulu Abras aí. Olá, pessoal. Meu olho é péssimo para medida, não consigo imaginar as gramas. Não, gente, esse negócio de olho realmente tem gente que tem que pesar mesmo, né? Então, melhor, se você conseguir pesar, melhor. Eu também peso muita coisa ainda. É isso aí, gente. Continuem pesando porque não tem erro, né? No caso da maçã e da pera, a Graciele perguntou aqui. Então, a maçã e a pera, a gente tem uma perda. A perda é muito pequena, em torno de uns 15% só, mas depende, né? Tem pessoas que comem só a parte de fora mesmo e deixam um pedação lá no meio. Então, o ideal é que vocês pesem a maçã por inteiro, uma vez, mesmo que vocês errem, né? Já calculou, já tomou insulina, porque qual que é o momento que a gente tem que aplicar a insulina? O ideal é antes, né, gente? Então tem que fazer essa contagem antes. Então vamos supor, calculei o peso lá da maçã. E aí depois deixei uma quantidade. Você vai pesar o que você deixou. E daí da próxima vez você já sabe exatamente qual que é a parte comestível aí o percentual da maçã que você não come. Você vai ter que pensar nesse percentual, né? Porque nem toda maçã que a pessoa vai comer tem o mesmo peso. Então, inicialmente, a maçã tinha 150 gramas, depois ela tinha 100 gramas, a parte que eu não comi tem 50 gramas, aí mais ou menos eu estou perdendo em torno de uns 33% dessa maçã. Então, a gente tem que pensar em percentual assim também. Isso pode ser uma ideia aí para você, tá, Graciele? Então, vamos ver o pessoal aqui. Se pesa só o que for comer, só pesa o que for comer, as misturas tipo legumes cozidos. Uma coisa dos legumes. É interessante, gente, que vegetais, na maioria dos casos, assim, se comer pouco, nem precisa calcular carboidrato. Pode ser calculado 0 se for até 4 colheres de sopa. Mas quais vegetais? Vegetais daqueles coloridos. Nem importa se o vegetal é de da terra ou não. Se a gente pensar bem, a cenoura, a beterraba, a abóbora, moranga, são alimentos que nascem debaixo da terra, mas, na verdade, não tem necessidade, a moranga não, né? Na verdade, não tem necessidade da gente ficar contabilizando se for uma colher de sopa, não tem problema nenhum, tá bom? Eles têm então, assim, né, Débora? Também gramas de carboidrato, né? Uma colher de sopa, né? Então, não precisa. Oi? Geralmente, esses legumes coloridos, eles têm assim, de 0 a 1 grama de carboidrato. 0 a 1 grama, exatamente. Né? E como tem fibra, a fibra também ajuda nesse processo. Então, não precisa, a não ser que passe de 4 colheres de sopa e tem que calcular todas as colheres ingeridas. Aí também, para ficar mais fácil, a gente pode, né, ter uma média também de cada pessoa. Eu como mais ou menos esse tanto quase todo dia, deu 3 gramas. Aí beleza, faz o cálculo e tudo bem, calcula os 3 gramas todos os dias. Vai ficando mais fácil. Foi a aula Então, deixa eu fazer uma pergunta já que, né, a gente ainda tem um tempo. Nessa contagem de proteína e de gordura que tem que fazer esse acréscimo aí dos 35%, se for uma pessoa que ela é adepta à estratégia low carb, porque aí já vai usar uma dose menor de insulina porque o consumo de carboidrato é menor, né? Sim, aí não funciona. Né? Não funciona. Aí não funciona dessa forma, porque realmente aí tem que fazer o laboratório pessoal mesmo, às vezes o médico vai ter que fazer uma relação insulina-proteína, insulina-gordura,
Porque a quantidade de carboidrato, ela tem que ser a base da alimentação para você usar esse 35%, porque senão realmente não adianta. Esse acréscimo vai ser muito pequeno, né? Porque a pessoa usa uma quantidade de carboidrato muito pequena muitas vezes, dependendo do tipo de low carb que cada um faz. Então, se for aquele que realmente usa pouco carboidrato mesmo, usa bem mais proteína e gordura, às vezes a pessoa só come ovos, queijo, aí acaba não tendo muito carboidrato. Existem alguns algoritmos também, além de você poder fazer relações de insulina-gordura e insulina-proteína, e realmente tem que ver um momento que vai ter que ser aplicado. Tem pessoas que usam até insulina regular, porque a insulina regular ela tem um pico lá, ela vai demorar mais para ação, o pico dela vai ser, às vezes, até 4 horas depois ele tem ação, até 7 horas depois tem ação. Então, assim, a insulina regular pode começar com meia hora a 1 hora, começa o pico entre 2 horas e 4 horas, então pode ser o momento que a proteína e gordura vai ser necessária aí para essa conversão, mas tem que individualizar. A gente ainda não tem essa receita certa para essas pessoas que fazem low carb, tem que ir com o médico e ajustando o tratamento. Às vezes ajustar basal também, porque dependendo, pode precisar de uma dose de insulina. Às vezes não é de rápido, é ajustar basal. Então tem que ir fazendo ajuste de cada caso. Temos alguns algoritmos também que são provenientes de cálculo de calorias. Então, a cada 100 calorias vindas da proteína e da gordura, a pessoa calcula 10 gramas de carboidrato. Então, algumas pessoas que fazem essas estratégias podem pensar também nesse cálculo de calorias. Tá bom? Mas tem que ser sempre individualizado com o médico. Exatamente. É só... Eu sou a louca da balança, que falaram aqui, né? Depois de um tempo, você sabe até de cor, é isso aí. Fiz ontem um de fubá. Aí, calculei certinho. Isso aí, pessoal. Eu uso a medida da colher de sopa. Essa questão de usar a colher de sopa é mais fácil, né? Você erra menos. Se fizer um bolo pronto diet, pode confiar no valor de carboidrato da porção que eles informam? Então, se fizer de acordo com o que eles estão pedindo lá, você vai pegar pelo peso que eles colocarem lá também, pode confiar. Tá? Porque se fizer realmente com os ingredientes que eles colocaram e a adição dos ingredientes, né, que eles pediram, aí sem problema nenhum. Eu peso as frutas e como a quantidade de leite e aveia, mas quantos ml posso dar? O Márcia, realmente, ela falou essa pergunta, mas nós ficamos na dúvida aqui. Eu peso as frutas quando colocamos aveia. Aveia em que você diz? É numa vitamina, num bolo? Eu acho que ela falou aveia que também tem ela carboidrato, coloca né, gente? aveia no leite. Mas ela queria saber a quantidade que ela pode tomar. Aí a aveia também tem que contar, né? Porque a aveia é um carboidrato, né? Tem que contar. É fibra, então, mas tem carboidrato, né? Nunca fiquei com tanto medo de ir no cinema. Não, gente, não fica. Vocês podem ter medo, pode Covid. Só isso. Não gosto disso não, pelo amor de Deus. Medo é de aglomeração agora. Não se tem medo de contar carboidrato, não. É tentativa e erro, tá, Adriana? Precisou, errou, faz o cálculo de correção, gente. Corrige a glicose e do outro dia vocês acertam. O problema é quando a insulina é errado. Pode falar. Tem diferença do pão branco com chia e o pão integral. O que acontece? Pão integral e pão branco, em termos de caloria, é praticamente a mesma coisa. O que vai diferenciar é a questão da fibra que tem no pão integral, que vai ter uma absorção mais lenta, né, da glicose. Quando você coloca a chia no pão branco, você está colocando fibra. Então, você vai ter praticamente o mesmo benefício. É uma estratégia boa para quem não gosta de comer o pão integral, né? De colocar uma chia no pão. Sim, incluir fibras, né, na alimentação sempre é uma ideia que pode ajudar a diminuir o índice glicêmico. E aí a Márcia falou aqui realmente que é difícil de ajustar a refeição, né, da última refeição da filha para ajustar a alimentação direitinho. É ajuste de insulina e alimentação junto com o médico, educador, né, olhando o seu individual. Mas aí vai fazendo isso com cuidado, com carinho, que uma hora a gente chega certinho na quantidade certa, tá bom? Às vezes a relação insulina-carboidrato, sei que a Duda, né, a filha da Márcia que eu conheço, ela usa bomba de insulina, então é ajustar às vezes a relação insulina-carboidrato, basal da noite, às vezes nem é o que ela está comendo, né, se estiver calculando certinho o carboidrato. Ela falou que ela é uma vitamina de banana. Então, assim, a quantidade de carboidrato faz muita diferença, né, gente? Se a gente pensar em leite e fruta
E aveia à noite, se for para dormir, também não é tão pouco, né? A gente tem que ajustar. Se for uma colher de aveia só, beleza. Nem sempre é bom a gente ficar concentrando carboidrato demais à noite, tá? Então, o abacate é uma boa ideia também, que tem menos carboidrato. Falaram aqui das frutas, por exemplo, morango parece que não tem nada. O morango, as frutas vermelhas têm menos carboidrato, né, gente? E as frutas também que são mais oleaginosas, né, que tem mais gordura. E um pessoal que falou, Débora, faço sempre o bolo de chocolate que um dia você passou. Olha que bom, é muito bom em baixo carboidrato. Que bom, Esteralice. Tudo bem, que bom, gente. Ah, que bom que vocês estão fazendo bolo aí que a gente passa para vocês. É muito bom, né? E pouquinho carboidrato. Bom, a relação à insulina... Pode falar. Não é igual ao restante do dia. Não, né? Vai variar de acordo com a quantidade de carboidrato que você come em cada refeição, né? Então, exatamente, isso é muito importante. Rosana, você ter falado isso, que a gente nem mencionou na live. Realmente a relação insulina-carboidrato, ela é individual e também pode ser diferente por horário, né? Então, na verdade, eu posso ter uma necessidade de insulina para o carboidrato no café, outra no almoço, outra no lanche da tarde, outra no jantar, outra na ceia. É variável mesmo. Inclusive, o fator sensibilidade para correção de glicose alta também, que é quanto de insulina que a gente usa para corrigir a glicose alta, também pode ser diferente durante o dia. Isso tudo é ajuste, né? Junto com o endocrinologista, junto com o médico. O filho precisa de mais insulina pela manhã. É isso aí. De manhã é mais comum a necessidade de mais insulina. Acaba cobrindo menos carboidrato, né? A relação de insulina-carboidrato fica com um valor menor. Então, Priscila, te agradeço muito aí por esse tete-a-tete aí, essa parceria nessa live. Falar de contagem para mim é sempre um prazer, porque eu falo que é falar da minha vida, né? Eu conto carboidrato desde que eu acordo até a hora que durmo, normal, né? Ainda trabalho com isso tão fácil, né? Respira contagem. Respira, exatamente. E é o que eu falo assim, né, gente? É um tratamento que trouxe flexibilidade, como a gente falou. A evolução da terapia nutricional, ela veio para nos dar um pouco mais de prazer na alimentação. Então, assim, hoje uma das principais recomendações das diretrizes clínicas é que o profissional de saúde, ele só deve restringir alguma coisa na alimentação, ou alimento ou nutrientes, quando é embasado cientificamente. É por isso que a gente não precisa viver de restrição para ter um bom controle. É claro que reduzir carboidrato, excesso, sempre é bom. É sempre importante escolher bem e ter uma alimentação saudável. Isso a gente não está questionando aqui. Mas que a gente precise de viver sem carboidrato, isso não é verdade. Então, realmente, a gente tem gráficos maravilhosos, controles glicêmicos maravilhosos de muitas pessoas com diabetes e que fazem contagem de carboidrato e comem de tudo. Então, realmente, não há necessidade de viver na restrição. Pessoal, então, muito obrigada, Priscila, muito obrigada. Obrigada. Quer falar suas palavras finais? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, Tranquilo. Agradecer todo mundo aí e que tiver dúvida a gente está à disposição. É isso aí. Bom, gente, tudo de bom. Beijos, fiquem com Deus. Hoje...